Vamos salvar essa visualização de filtro. Vamos clicar aqui em dados, visualizações de filtros, e eu vou salvar com visualização com filtro. Observem que abriu aqui essa opção. Aqui onde tem o nome filtro 1, eu vou colocar pendências da vida. Pendências da vida. Isso que nós vamos fazendo é revisando o que aprendemos na aula passada, certo? Vou vir aqui, fechar. Vou remover esses filtros. Observem que aqui na barra de tarefas, este filtro aqui, ele está selecionado. Observem que ele tem um borda em volta, uma borda azulzinha em volta. Não significa que essa função, essa funcionalidade, ela está sendo aplicada. Eu vou remover aqui nesta guia, só para a gente usá-la um pouco mais e pronto. Agora, digamos que passou-se alguns dias, eu queria filtrar aqueles dados lá e eu esqueci o que eu fiz, ou quais foram os conjuntos de filtros que eu utilizei para chegar àquele resultado. Então, posso vir aqui, dados, eu tenho aqui ó, visualizações de filtro, e eu tenho aqui ó, pendências da vida. Todos os filtros que eu tiver salvo, eles vão estar aqui. Clico apenas uma única vez e automaticamente já vai se aplicar este filtro. Pronto. Vamos ver mais alguma coisa aqui? Vamos vir dados, vamos ver o que a gente pode fazer. Criar nova visualização, se não podemos excluir todas as visualizações de filtro que quisermos, ou excluir apenas uma visualização específica. Neste caso, só temos uma. Se tivéssemos mais de uma e quiséssemos excluir, iríamos clicar em cima naquela que nós queríamos excluir. Uma vez que abrisse essa forma de visualização aqui, íamos vir nessa engrenagem e clicar em excluir. Ok? Vamos ver mais alguma coisa que eu posso fazer? Digamos, já sei. Eu quero saber quais são os trabalhos, quais são as atividades pendentes do meu trabalho. Eu vou vir para aplicar filtro, selecionar aqui, primeira linha, Shift espaço, vir dados. Eu quero primeiro aplicar o filtro. E eu quero um filtro somente do meu trabalho. Digamos que atualmente eu tenho que... Estou com a corda no pescoço lá na minha empresa, então eu preciso focar exclusivamente nela. Vou esquecer as outras atividades que eu tenho de realizar. Eu vou focar as outras áreas da minha vida e vou focar exclusivamente no meu trabalho nesse momento. Então, ok? Filtrei pelas coisas que eu tenho no meu trabalho. Então, observem que algumas tarefas já foram concluídas, outras estão em andamento pendentes. Eu quero focar somente naquelas que ainda faltam concluir. Beleza, vou aplicar outro filtro aqui. Esse filtro aqui é somente... Ó, lembrando que eu limpei primeiro para poder selecionar aqui, ó, em andamento e pendente. Aí, ok. Reduziu ainda mais. E digamos que... Vamos ver. Olha só, esse prazo... Ele está bem bagunçado, ele nem mostra a ordem. Então, a gente tem aqui do mês 9, mês 10, mês 9, mês 9. Mas eu queria em que ordenasse de forma crescente, né? Aqueles prazos que vão se vencer primeiro e depois, por último, os que ainda vão demorar um pouco mais para se vencer. Então, eu posso unir esses recursos. Eu filtrei pelo tipo específico, uma área específica da minha vida, que neste caso foi trabalho, e aí me retornou apenas as informações referentes ao meu trabalho. Depois eu apliquei um segundo filtro em que, em relação ao meu trabalho, me retornasse somente aquelas atividades em que os status ainda estavam pendentes ou a concluir, no caso, pendentes em andamento, né? Além disso, eu quero classificar para aquele prazo que está mais apertado, para mim ver, né, o que eu devo dar prioridade primeiro. Então, vou vir aqui em dados, classificar a página. Lembre sempre de colocar, selecionar uma célula da coluna que vocês desejam classificar, tá bom? Então, a coluna B já está aqui e eu quero de A a Z, ou seja, em ordem crescente. Então, observem o seguinte, agora foi reagrupado, reorganizado, e aqui tá, olha, eu tenho um para se vencer ainda no dia 15/9, tá pendente, uma atividade aqui. Ou seja, eu nem sequer comecei ainda, era para mim ter começado, eu não comecei. O que eu tenho de fazer? Eu tenho que preparar uma apresentação até o dia 15 do meu trabalho. E a descrição é essa.
Depois dia 15 eu tenho outro, né, dia 20, que está em andamento, ou seja, eu comecei a adiantar as coisas, né, a revisar o relatório do dia, que vai vencer dia 20, mas eu ainda nem sequer comecei, aqui vai ser do dia 15. Depois temos o dia 25, que eu também ainda não comecei, faz sentido. Do dia 30 também não comecei, e é interessante que do dia 5 do 10, ou seja, o prazo está bem maior, mas eu já iniciei a atividade de um que falta, sei lá, ainda quantos dias, falta bastante dias, mas o que é para já, praticamente, eu ainda nem sequer iniciei. Então, assim, atenção para mim, né? Isso aqui é só um exemplo, é claro, mas serve para vocês também. Pronto, vamos fazer o quê? Vamos remover esses filtros, essas classificações. Então vejam que vocês podem estar aqui brincando e aplicando diversas funcionalidades, tudo junto, a fim de tornar o trabalho de vocês, sabe, muito mais interativo, muito mais dinâmico, muito mais, sabe, agrupado, de forma muito mais organizada. Remover esse filtro. Cadê? Vou mover aqui para cima, desde o início. Vamos agora para outra opção. Já revisamos a classificar, criar filtro, visualização, proteger páginas, não vamos ver isso agora. Funções nomeadas, aquilo que eu ensinei na aula passada. Estatísticas de coluna, vamos agora para a validação dos dados. Mas antes, eu quero selecionar uma coluna que eu vou validar os dados. Eu vou selecionar essa aqui, inicialmente de status, vocês depois vão entender o porquê. Eu vou clicar Ctrl espaço para selecionar toda esta minha coluna. Vou vir aqui em dados, validação de dados. Aqui regras de validação e eu vou adicionar uma regra. Vou clicar em adicionar. Aplicar o intervalo. Observe o seguinte, aqui que nós temos aula 02, o nome dessa página, interrogação e aqui o intervalo. O que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que eu vou aplicar uma regra aqui em cima deste intervalo que está selecionado, que é de C1, da coluna, da coluna C, e aí iniciando na linha 1 e vai até a linha 21. Bem, observe o seguinte, isso aqui vai ter como se fosse essa minha regra, o que eu quero é como se fosse uma espécie de menuzinho suspenso, e automaticamente eles identificaram alguns padrões aqui. Então, o programa ele viu que a palavra em andamento ela se repete, criando então um grupo delas, pendentes e de conclusão. Aqui também tem status, ela não se repete, mas é porque ela é um valor único e que ela se encontra em meio a essa seleção que eu fiz. Eu posso estar removendo daqui, certo? E posso aqui, ó, em andamento, toda vez que eu tiver uma atividade em que eu estou trabalhando nela ainda, eu posso vir aqui e aplicar uma cor. Eu vou aplicar essa corzinha amarela. Vejam o que irá acontecer. Olha só. Foi criado como se fosse um menuzinho mesmo. E em todos os lugares em que tem uma palavra em andamento, ele foi aplicado uma cor. As atividades que eu estou pendente, eu vou selecionar essa opção aqui. Parece ser um vermelho. Vocês podem aplicar a cor que vocês quiserem, tá bom? Observem que aqui foi alterado. E em conclusão, eu vou clicar aqui nesse verdezinho. Olha que interessante o que aconteceu aqui. Vejam que aqui no status eu também tenho esse menu aqui, né, como se eu quisesse aplicar alguma coisa, só que eu não quero que seja aplicado nos status porque é só o cabeçalho. Então, o que eu posso estar fazendo? Vejam que aqui, nesse aplicar o intervalo, ele está indicando que é da coluna da célula C1 até a C21. Então, eu vou apagar esse 1 aqui e vou colocar 2. Que é para ele entender que vai sim começar na coluna C, mas a partir da linha 2, certo? Ó, fiz isso, observem que a setinha, ela já saiu. Se ela não sair logo no início, vocês clicam fora dessa caixazinha aqui de texto em que a regra vai ser aplicada, certo? Feito isso, eu vou vir aqui em concluir. Vou fechar aqui. Observe o parâmetro correspondente ao valor da lista. Eu tenho esse intervalo aqui. Vamos ver o que aconteceu. Observe o seguinte.
Eu tô trabalhando nessa atividade aqui, certo? Nessa aqui primeira. Olha, então em andamento. Quando eu concluir essa atividade, eu coloco aqui, ó, conclusão. Pronto. Eu não preciso apagar texto, digitar texto. Eu simplesmente vou nessa caixa de seleção e eu coloco aqui se ela foi concluída ou não. Digamos, eita, eu não concluí, achei que eu tinha concluído, mas faltou alguma coisa. Então, eu venho e coloco aqui em andamento, por exemplo. Pelo menos eu comecei a trabalhar naquela atividade. Então, vejam a diferença que isso vai fazer. Digamos que eu quero acrescentar mais valores aqui, novas linhas, né? Novos dados. Então, eu vou digitar aqui, por exemplo, sei lá, eu vou digitar ler um livro. Ler um livro. E aí eu vou colocar, sei lá, o prazo, eu vou colocar aqui um número aleatório, e aí eu poderia colocar pendente. Observe uma coisa aqui. Veja. Primeiro, não tá na mesma cor aqui. O que eu posso estar fazendo? Não tá na mesma cor. Isso daqui virou em texto, ele não tá mais nessa opção de seleção e não tá mais dentro do padrão dos dados assim. Eu vou estar selecionando aqui para apagar. E um truque que vocês podem fazer é o seguinte: seleciona toda essa linha aqui, Shift espaço, selecionar. Tá vendo essa bolinha que se encontra aqui embaixo? Eu vou estar clicando nela e vou arrastar. Digamos que eu queira adicionar mais 3 novas tarefas. Então, eu vou arrastar aqui 3 vezes e observe que agora foi meio que replicou os dados que eu tinha na linha de cima. Então, eu vou estar selecionando aqui somente essas 3 últimas linhas. Vou clicar aqui em apagar os textos e ele vai ficar aqui em branco. Porém, vocês podem observar o seguinte, a cor de fundo, ela tá a mesma, que eu posso adicionar agora que eu vou ler um livro. Eu posso colocar aqui uma data qualquer, já pratique aí, inclusive usando a tecla Tab, tá? Uma data aleatória. E observem que a opção de menu suspenso, ela tá aqui também, ela tá inclusa. Então, eu não preciso digitar que a atividade ainda está pendente. Eu venho aqui, e seleciono a atividade pendente. E aí eu faço aqui. Observaram? Então, assim, quando eu crio esse menuzinho aqui, eu posso simplesmente estar copiando ele, fazendo uma cópia, eu seleciono, arrasto para baixo, meio que para copiar mesmo, fazer uma cópia daquilo, apago os dados todos. Observem que, inclusive, quando eu apaguei, eu acabei apagando aqui a seleção que eu tinha feito, a seleção aqui está em branco, e aí depois eu vou selecionar ela, para a que eu desejar. Tá apagando aqui novamente. Selecionar e apagar. E agora vamos aplicar na coluna tipo. Quero aplicar aqui, eu vou dar um Ctrl espaço para selecionar apenas a coluna que contém dados. Vamos vir aqui em dados. Validação dos dados. Vou adicionar uma nova regra. Observe que agora o intervalo que está selecionado começa na coluna E, observe que é 1, A é 2, né? Esse 2 pontos significa que vai de um ponto a outro. Não, basicamente isso, quer dizer que vai de um ponto até outro ponto, tá? É um intervalo de dados. Começa na coluna E, na linha 1 e vai até a linha 21. Observe que mais uma vez foi apresentado aqui algumas opções, únicos. Então, lá tem várias linhas com nome vida pessoal, várias linhas com nome trabalho, várias linhas com nome faculdade. Eu vou até arrastar aqui do lado, para a gente ver as alterações que estão sendo feitas. Acho que fica melhor a gente trabalhar quando nós conseguimos ver o que está acontecendo. Pronto. Vou remover aqui tipo. Eu não quero que entre nesta opção aqui, tipo, tá? Então, eu vou vir aqui, em vez de ser do E1, eu vou digitar E2, que é para eu saber de onde começa. Pronto. Vou remover essa aqui, opção título também. Eu quero que quando eu vá nas setinhas, eu encontre apenas as opções vida pessoal, trabalho, faculdade. Não quero opção tipo. Pronto. Feito isso, vou estar mais uma vez aplicando uma cor aqui. Trabalho, vamos ver. Vou vir aqui e vou aplicar, deixa eu ver. Isso aqui é vida pessoal, né? Eu vou aplicar vermelho, vai ficar muito feio essa cor, Ixi.
Vou aplicar esse Lilás aqui. Pronto. Trabalho. Vou vir aqui, vou... Verde, pode ser verde. E faculdade, eu vou colocar aqui essa corzinha, que já é o cinza, né? Praticamente é o que já tá, amarelo. Pronto. Mas amarelo a gente já tem do outro lado, azul aqui. Pronto. Pode ser. Observem o seguinte, eu recomendo que vocês façam isso. Eu acho que eu já falei nas aulas anteriores, mas eu gosto sempre de repetir. Explorem as ferramentas. Porque o que vocês estão vendo aqui são coisas mais básicas, vamos dizer assim, uma apresentação de algumas coisas em que as planilhas nos oferecem. Não é tudo, não tem como mostrar no curso básico tudo que vocês podem aprender com essa ferramenta, tá? Então, assim, vocês sabem que vocês podem atribuir esses menus suspensos aqui, certo? Então, digamos que vocês estão insatisfeitos. É sempre bom, tudo que vocês pensarem, se a partir daquilo que você, daquela funcionalidade, será que eu posso aplicar algo específico em cima daquela funcionalidade? Então, por exemplo, essa cor, eu só tenho essas cores aqui, será que eu não posso adicionar mais cores? Então, vamos ver, ó. Vocês vão vir aqui, eu tenho essas cores, eu tenho esse botão personalizar. O que esse botão será que faz? Então, cliquem aqui e tenham essa curiosidade, sabe? De sempre querer saber o que há próximo àquela funcionalidade. Então, vejam. Aqui tem como se fosse um quadro, uma tela de cores, em que eu posso estar selecionando aqui as cores. Observe que eu tenho cor texto e cor plano de fundo. Eu estou aqui na parte de cor texto. Então, eu vou arrastar aqui, ó, por exemplo. E eu vou colocar, sei lá, tem rosa aqui? Então, rosa. Vou ajustar aqui, vou brincar um pouquinho. Pronto. Plano de fundo. Vou vir aqui, plano de fundo. Observe que, ó, eu apliquei o rosa, mudou aqui, tá bom? Plano de fundo, eu quero, sei lá, rosa também. Será que fica legal? Vai ficar uma cor sumida, quer ver? Rosa com rosa vai sumir, mas bora lá. Eu quero, pode ser esse rosa clarinho aqui. Cadê? Pronto. Observe que de acordo com o que eu movo aqui, ó, vai mudando essa parte aqui também, né? Ele nos dá uma visualização já pra gente ter uma ideia de como é que irá ficar. Eu vou deixar desse jeito e vou clicar aqui, ó, em OK. Observem que a minha curiosidade fez com que eu descobrisse que tem outras formas de aplicar cores. Então, as cores que eu tenho não são somente essas que estão aqui. Eu posso personalizar outras cores também. Vamos estar fazendo isso com as outras? Trabalho, por exemplo, vou vir aqui, ó, personalizar novamente. E se eu quisesse redefinir, o que esse botão será que faz? Não tenho medo de errar, sabe? Descobri, ele volta à cor padrão, digamos assim. Então, vocês vão vir aqui, personalizar novamente, mais uma vez. A cor do texto, vou brincar aqui um pouco. Vamos ver, vou vir aqui no laranja. Observe que a cor do texto vai sendo mudada aqui. Ó, laranja, cor de fundo agora. Vou colocar laranja também. Cadê? Vem cá, vou colocar próximo laranja. Ok, certo? Então, vai ficar mais ou menos assim. Eu vou clicar em OK. Vou fazer o mesmo na faculdade. Fazer de forma automática aqui. Vou deixar esse azul aqui do jeito que tá. Tá tão bonito. Eu acabei de bagunçar. Certo. Na verdade, acho que já é a cor que tava, né? Então, ok. Vou deixar assim. Então, vamos ver mais. Olha, como eu falei, tenham curiosidade. Opções avançadas. O que essas opções avançadas nos traz? Mostrar texto de ajuda, mostrar um aviso. Estilo de exibição. Seta. O que acontece? O que é essa seta aqui? Observe que quando eu clico na opção seta, meio que fica quadrado, né? Fica todo preenchido aqui as opções. E texto simples. O que acontece? Fica um texto somente uma cor, sem um menuzinho lá de opções, né? Não gostei dessa forma de texto simples. Texto ícone, já é o que a gente tem. E eu vou deixar aqui seta só para mudar um pouquinho a forma, tá? Agora eu vou clicar aqui em concluir. E aqui são as duas regras que nós temos. Regra aplicada à coluna C e aplicada à coluna E. Vou fechar aqui. Vamos ver como é que ficou. Vou arrastar aqui para o lado. Então, observem. Aqui ficou mais apertado, né? Lembram do que eu expliquei logo no início? Ó, vocês podem estar ajustando. Vamos clicar aqui em cima, dar um duplo clique, para ajustar mais ou menos o espaço. Pronto, nós temos uma espécie de menu suspenso. Agora
de forma assim, mais redondinho, e de uma forma mais quadrada, todo preenchido. E fica aí a critério de vocês, qual que vocês acham melhor de aplicar. Isso eu só consegui colocar, por quê? Porque eu fui lá, fui ver as outras opções, se tinha como colocar uma nova cor, se tinha como colocar, enfim, opções avançadas para ver se tinha como colocar um novo jeito. E é isso. Com base no que eu passar aqui para vocês, eu tenho curiosidade, será que a partir disso eu posso fazer aquilo? Vão lá na ferramenta, leiam o que tem em volta, cliquem, testem, porque só assim vocês vão saber se tem como aplicar ou não. Então tem essa autonomia, tá bom? Tenham essa, como é que eu posso dizer? Autonomia mesmo. Vamos agora na parte de limpar dados. Observe o seguinte, eu vou copiar aqui essa linha, selecionar, copiar. Olha só, eu vou adicionar uma linha acima, tá? Peraí, né? Selecionar aqui, eu vou inserir uma linha acima, vocês podem estar inserindo também, clique com o botão direito do mouse, depois clique na opção inserir uma linha. E aqui eu vou dar um Ctrl V, que é para mim colar, basicamente fiz uma cópia. Nova colei, tá? E por que eu fiz isso? Eu fiz de propósito, o que acontece? Às vezes nós estamos preenchendo uma tabela, seja do que for, e sem querer nós acabamos repetindo informações, porque achávamos que não tinha inserido aquilo ali ainda. Claro que nós não vamos inserir exatamente em todas as colunas a mesma informação. Dependendo, né, se a forma que a gente inserir for um padrão, então possa ser em todas as colunas, sim, exatamente a mesma, os mesmos dados. Mas se for de forma aleatória, mas pelo menos uma coluna ou outra vai ter sim dado repetido, porque vai ser, sei lá, uma data. Então, se a gente, né, repete a atividade, a gente vai repetir a data, porque provavelmente a data vai ser as mesmas para a mesma atividade. Espero que vocês tenham entendido. Enfim. Mas assim, se for uma planilha, por exemplo, de orçamento, eu quero calcular, sei lá, o total de quanto que eu devo pagar. Já pensou se vocês adicionam uma outra linha? Eu tenho que pagar, sei lá, R$100, sei lá, do cachorro no veterinário. E aí vocês adicionam novamente, vou ter que pagar mais R$100 no cachorro veterinário. Então, no final, quando vocês forem calcular quanto tá as coisas que vocês têm de pagar, vai ter um valor duplicado ali. Então, o valor total que vocês terão de pagar vai estar maior do que o que de fato é. Ou, por exemplo, sei lá, imagina aí um outro caso em que isso possa se aplicar. Vocês entenderam? Imagina que vocês vão... Eita, eu esqueci. Pronto. Vou colocar aqui, vou pagar fulano. Que é parecido com o exemplo do cachorro, né? E aí vocês colocam 2 vezes, vou pagar fulano. Já pensou se vocês pagam fulano 2 vezes? Então, assim, para evitar esse tipo de duplicação que acontece, o que nós não podemos fazer? Vamos vir aqui em dados. Vamos descer aqui em limpeza dos dados. Tem aqui sugestões para limpeza e remover cópias. Eu vou clicar nesta opção aqui de remover as cópias. Vamos ver o que acontece. Observe, remover cópias, tenho 22 linhas e 5 colunas selecionadas. Os dados têm cabeçalho, eu vou colocar aqui, tá? Porque ele não vai tentar mexer no cabeçalho, o cabeçalho vai ficar intacto. E agora eu quero remover cópias. Ó, ele tá todas as colunas aqui, que vão ser analisadas. Eu vou clicar aqui em remover, vamos ver o que acontece. Olha só, uma linha duplicada ela foi removida. Agora a gente tem 20 linhas que permanecem exclusiva. Percebem que interessante? Exemplo real onde isso é utilizado. Voltando no trabalho que eu acho que eu mencionei para vocês, nas buscas que eu estava fazendo, trabalho de escrever artigo, a gente baixou lá os resultados das nossas buscas, deram vários, e trouxemos para a planilha. E o que acontece? Nós tivemos que analisar aqueles dados ali, teríamos que fazer uma pré-seleção dos artigos que iam ficar, dos artigos que iam sair. Nós teríamos basicamente que ler não é bem ler, né? Mas pelo menos ver o título de cada um. Então, assim, teve um que deu, acho que foi 300 alguma coisa. Então, imagine vocês terem que olhar 300 títulos de artigo para poder fazer essa pré-seleção. É uma coisinha, assim, cansativa, principalmente se você tem várias outras coisas para fazer. E o que acontece? Uma vez que eu subi para a planilha, eu vim aqui
na verdade não só eu, né? O pessoal que está trabalhando comigo também. E nós viemos aqui na limpeza de dados e remover cópias. Pasme, tinha mais de 100 e alguma coisa linhas que eram cópias umas da outra, que tinha alguma coisa similar, sabe? Seja por questão, sei lá, de identificação, sabe? Porque às vezes não vem só o título, vem o código daquele artigo também. Enfim, tinha 100 e poucas cópias. E isso ajudou bastante, porque eu acho que de 300, acho que ficou umas 180, alguma coisa para ler. Diminuiu, ainda continuou muito, mas diminuiu bastante o nosso trabalho. E é isso, vocês podem estar aplicando isso para qualquer coisa, qualquer trabalho que vocês forem realizar, tá bom? Há alguns programas que eles fazem isso automaticamente, tá? Vocês vão lá, se cadastram, alguns sites, algumas plataformas, que é voltada justamente para esse tipo de trabalho, tá bom? Mas, assim, vocês não vão ter programas para exatamente tudo, sabe? Eu quero um programa que veja as formas duplicadas da tabela que eu estou trabalhando lá na minha empresa, sabe? Tem para esse caso de você ver resultados de busca, de artigos e tudo mais. Mas não vai ter programa exatamente que faça isso para tudo. Tem, na verdade, as planilhas do Google. Porque, enfim, vocês entenderam mais ou menos, né? É bom vocês saberem esse tipo de informação, porque sempre que vocês precisarem classificar uns dados, filtrar uns dados, limpar os dados, vocês jogam aqui na planilha e vocês podem estar fazendo isso e vai ajudar bastante no trabalho de vocês. Agora vamos aprender a separar dados de uma coluna e redistribuir em outras tantas colunas. Como assim? Vou explicar na prática. Ó, vou selecionar essa aqui a coluna só para me abrir mais opções aqui. Vou clicar, vou adicionar uma coluna à esquerda. Ficou muito grande, né? Eu vou ajustar o tamanho dela para ficar menorzinha, clicando aqui. Ou aqui, deixa eu ver. Tá muito grande. Então, eu vou pegar e vou reduzir. Ó. Observem que vocês podem estar movendo também, tá? E ajustando o tamanho que vocês desejarem. Vou estar deixando aqui pequeno. Pronto, aí eu vou adicionar aqui novamente uma outra coluna à esquerda. Pronto, agora eu tenho duas colunas. Na verdade, nem era para essas colunas estar aqui. Era para estar entre B e C. Mas isso é ótimo, porque eu já vou ensinar uma nova funcionalidade aqui para vocês. O que eu vou fazer? Eu vou estar selecionando essa primeira coluna aqui, clicando em Shift, tá? E clicando na outra coluna também, para selecionar as duas. E isso permite com que eu consiga movê-las. Então, observem aqui, elas estão aqui, eu vou mover para ficar entre B e C, porque eu preciso que elas estejam aqui ao lado da coluna B. Vamos lá? Pronto, soltei e elas já foram movidas. Agora, eu quero separar essa data aqui. Eu vou vir em dados, vou vir em, dividir texto em colunas. E observa aqui, ó, o separador detectar automaticamente. Neste caso, eu quero separar porque eu tenho o ano, o mês e o dia estão separados pelo traço, né? Então, não tem essa opção aqui, ó. Tem a opção de vírgula, ponto, espaço, mas eu não tenho a opção traço. Então, eu vou vir aqui em personalizado e vou colocar um sinalzinho de menos, na verdade, um sinalzinho de menos, né? E observe o que aconteceu. Foi dividido a minha data em dia, mês e ano. Olha que maravilha. Quando eu vejo uma coisa dessa, eu me encho de felicidade, não sei porquê. Eu acho muito interessante, sabe? Parece mágica. Mas não é, é tecnologia. E a gente pode estar fazendo isso com todos os outros dados também, tá? Eu vou vir aqui, vou dar um Ctrl espaço para selecionar todas aquelas colunas. Eu vou vir aqui, novamente, dados. Vou vir aqui, dividir texto em coluna. Separar. Quero separar por personalizado. Vou vir aqui, colocar o símbolo, né? Que a gente está trabalhando. E vou clicar aqui, ó. Gente, olha que interessante. Eu não sei porque o lá de cima acabou sumindo. Porque eu tinha uma opção aqui em cima e ela acabou sumindo, né? Eu vou dar um Ctrl Z. Para a coisa ficar bem feita. Eu vou dar um Ctrl Z de novo. Pronto, olha, eu fiz o Ctrl Z, o que eu fiz? Eu desfiz todas as minhas ações, porque inicialmente eu mostrei só como fazer de um, né? Mas eu queria fazer de todas a coluna. Então, vamos estar selecionando aqui, Ctrl Shift, selecionar toda a coluna, apenas as colunas que contêm dados. Vamos vir novamente aqui em dados,
dividir texto em coluna, separar, lembrando que eu vou separar aqui, neste caso vai ser personalizado, porque eu não tenho as opções lá, e vou separar por vírgula. Gente, olha que maravilha! Então, imagina que vocês precisavam separar o já de vocês, e agora, o que eu vou fazer? Não tem essa opção, então vou deixar assim mesmo. Ou se não, teria que fazer manualmente. Vocês não precisam fazer manualmente. Se vocês tiver uma coluna que ela tenha várias informações ali, vocês queiram dividir para depois fazer uma análise posteriormente, vocês podem estar fazendo isso assim como eu acabei de fazer. Adiciona novas colunas ali ao lado de onde é que você quer ajustar e faz a separação, tá? Usando os critérios que o critério ali que o texto em si ele está utilizando. Enfim, e aí depois lembre-se de, vou clicar aqui fora, lembre de nomear aqui a coluna que é para vocês saberem, ó, isso daqui é o mês e aqui é o dia, é isso? Tô certo? Isso, tô certo. Pronto, olha que maravilha, que impressionante. Será que a gente consegue separar também aqui de texto? Vamos fazer um teste? Vou vir aqui, vou inserir uma coluna à esquerda. Vou selecionar aqui essa coluna, Ctrl espaço. Vou vir aqui dados, validação de dados, não, dividir texto em colunas. Neste caso, o que eu vou fazer? Eu quero separar. O que está separando um texto do outro? Espaço, neste caso aqui. Vou vir aqui e está separado pelo espaço. Vou aplicar. Olha só que maravilha! Gente do céu! Olha só, preparar, aqui ó, orçamento, lançar produto, organizar evento, concluir projeto, avaliar desempenho, treinar equipes, que maravilha. Teve caso aqui, ó, que ele acrescentou até uma nova coluna por conta própria, porque como tinha 2 espaços, né, separando 3 palavras, aí ele criou mais nova, mais outra coluna, na verdade, né, para guardar, digamos assim, a outra frase. Isso é incrível. Imagina, sei lá, nome e sobrenome. E aí vocês poderiam estar fazendo isso e aí vocês teriam aí a coluna nome dos seus clientes e sobrenome dos seus clientes, sei lá, para tratar de maneira diferente. Não sei. Vai depender muito com o contexto ali que vocês estão trabalhando. Eu vou desfazer porque eu não quero que fique separado esse texto aqui. Então, dei um Ctrl Z. Vou meio que deletar aquela coluna também. Vou dar um Ctrl Z. Pronto, e vou deixar aqui o prazo, mês e o dia separado. Com isso, terminamos o que eu queria mostrar para vocês nesta aula, desta guia de dados. Há outras funcionalidades também, não mostrei todas, mas aí eu convido vocês a ficarem mexendo, ficarem explorando, conforme vocês forem aprendendo o básico, que é isso que eu estou passando para vocês. Algumas coisas são básicas, outras coisas elas já partem para, sei lá, um pouco mais intermediário, talvez. Se não entrar, é porque a forma que eu estou apresentando, ela ainda está mais um nível mais baixo, assim, não chega a adentrar muito, para não assustar quem está começando agora. Mas é interessante que vocês já saibam que a ferramenta permite que vocês trabalhem fazendo várias coisas. Tá bom? Então, assim, quem tiver curiosidade, explore mais essa guia dados, mas eu recomendo que explorem somente se vocês já souberem as coisas que eu estou mostrando aqui para vocês. Para aqueles que tá tendo o primeiro contato agora, que está descobrindo agora, então se familiarizem bem com essas coisas primeiro, e aí depois vocês vão atrás de mais, tá bom? Ficamos por aqui e até a próxima aula.